Seja muito bem-vindo ao Alerta em Debate desta semana aqui na RFTV. A gente fica muito feliz que você escolhe a nossa emissora para, de fato, ter informação relevante, informação séria sobre todo tipo de assunto. Aqui no Alerta em Debate, a gente procura trazer temas polêmicos que vão desde uma discussão mais séria no seu ambiente de trabalho até aquela discussão que dá até briga, né? Na rodinha de família. Inclusive, o assunto de hoje é aquele que gera muita confusão entre família. Infelizmente, a gente fala dessa forma, mas infelizmente acontece muito porque tem muita gente que não entende o que está fazendo quando o assunto é alienação parental, mas eu já te explico melhor o que é isso, afinal, comigo, Noêmia Gomes, mais uma vez para falar de assunto polêmico, para variar. Sempre, né, Ana? Sempre. Se não tiver polêmica, não tá bom pro Alerta em Debate, né? A gente sempre traz um tema polêmico aqui, não que seja polêmico, mas que seja informativo, para que a pessoa possa identificar alguns pontos. Às vezes a pessoa ela está numa situação e ela não identifica que ela está cometendo aquilo ou que ela está sendo vítima daquilo, né? Sim. Então é bem interessante que a gente traga temas para abrir esse debate aqui entre nós, sempre um convidado, e você aí do outro lado da tela falando com a gente também. E esse assunto, ele é até mais recente quando a gente fala do ponto de vista de ser tema de lei. Essa lei, que a gente vai explicar melhor daqui a pouquinho, ela tem apenas 14 anos, mas é algo que a gente vê acontecer há décadas. O que eu tô falando? Gente, no Alerta em Debate, a gente procura trazer informação sobre coisas que você pode evitar fazer ou situações que você acaba identificando que você está se tornando vítima. Normalmente a gente te ensina a não cair em algum golpe, a procurar ajuda caso você já seja vítima, para você evitar cair naquelas mentiras que viram notícia. A gente fala da falsa notícia, mas é o termo fake news que acabou viralizando por aí. Esse é o papel aqui do Alerta em Debate, escolher um tema polêmico e trazer dados, trazer informações para que você não propague essa mentira, essa falsa notícia. Então o assunto de hoje, como eu já te disse, é a alienação parental. E essa alienação parental, o que é? É um tipo de violência silenciosa que acaba acontecendo ali em ambientes familiares, dentro de muitas casas, e acaba causando danos irreparáveis no relacionamento e principalmente para crianças e adolescentes. Quando acontece esse tipo de violência, essa alienação parental? Normalmente em situações de separação ou divórcio de um casal. Mas olha, pode afetar a família toda. A gente sempre leva a importância de ter preocupação com crianças e adolescentes nesse caso. E, gente, é muito importante discutir isso, viu? Identificar o que está sendo feito. A mãe, o pai, o vô, a avó, o tio, a tia, todo mundo pode estar praticando isso sem saber, sem ter noção da consequência que isso pode ter no futuro. Vamos aprender, então, a identificar esses sinais e a discutir como é que isso pode ser corrigido para deixar o ambiente familiar cada vez melhor. Para fazer isso junto com a gente, eu converso agora, eu e a Noêmia conversamos com a Marina Dinamarco, ela que é advogada especialista em direito em família e está de volta ao Alerta em Debate para explicar, afinal, esse nome é até assustador, né, doutora? Alienação parental. Mas a gente vai trocar em miúdos e explicar para o nosso telespectador o que é isso e como ele faz para evitar propagar, né, esse tipo de violência silenciosa. Bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Ana. Bom dia, Noêmia. É um prazer participar novamente do Alerta em Debate. E realmente é um tema muito importante que deve ser passado a título de informação, porque o ideal, quando as pessoas, os adultos se separam, o ideal seria acolher os filhos, dizer que a família não terminou, é o casal parental que está terminando, que os filhos eles não são culpados por aquela separação, porque se a separação, o divórcio, já é muito pesado para os adultos, para a criança é muito mais forte, porque ela idealiza aquela família de sempre pai e mãe juntos e, infelizmente, não é isso que acontece. As pessoas utilizam os filhos como moeda de troca, querem machucar o outro, e a alienação parental, ela acontece normalmente na separação, no divórcio, mas ela pode iniciar durante o casamento. Eu tenho processos, inclusive, que a mãe, na época que o filho nasceu, não aceitou colocar o sobrenome paterno na criança. Então, isso já era um indício, lá na época do casamento, de que queria tirar a família do pai desse contexto. Então, a alienação parental ocorre normalmente por
pai ou mãe, a mãe mais vezes, porque as mães são as maiores guardiãs dos filhos, ainda se tem essa cultura da guarda materna no Brasil, mas pode ser qualquer adulto que cuide da criança e tente afastar do outro, alirrar da vida do outro, essa criança ou esse adolescente. Mas eu vou falar aqui, para não me esquecer, que existe também a alienação parental de idosos. Quando são aqueles idosos que já estão mais frágeis e a família acaba alienando, afastando os outros com algum interesse normalmente financeiro. Nossa, doutora, você colocou uma coisa aí que é bem interessante a título de informação para as pessoas e serve como um alerta, né? Essa coisa da alienação ainda quando o casal está junto, porque a gente sempre pensa imediatamente, né? Se separou, alguém vai fazer, assim, dificilmente você encontra uma família que tem, assim, essa saúde mental de entender que o casal acabou, mas que a família não acabou, né? É um trabalho muito grande que precisa ser feito para que chegue nessa maturidade. Mas que antes disso, antes da separação, já vem apresentando esses sinais, né? De, por exemplo, o casal tá ali, o pai e a mãe, mas a mãe fala mal do pai. A gente não pensa que isso é uma alienação porque a família está constituída ali, né? Devidamente constituída. Mas então ela pode acontecer mesmo com a família constituída, com o pai e com a mãe ali. Casamento ainda no casamento, né? O pai falar mal da mãe, a mãe falar mal do pai, às vezes assim, pega um detalhe, né? Uma característica, bobo, às vezes, né? Uma característica da mãe ser desligada ou do pai, ele é assim e tal. Isso pode ser caracterizado como uma alienação? É preciso tomar cuidado que a alienação parental, os indícios da alienação, ela se divide em leve, moderado e grave. Simplesmente falar mal um do outro não caracteriza alienação parental. Então, nós temos que ter cuidado também de não alegar alienação parental em tudo que é processo, sob pena de banalizar, como aconteceu com dano moral. Qualquer um pede dano moral e aí é muito difícil de se conseguir hoje em dia. Se consegue, são valores que são ínfimos. Então, a alienação parental ela é uma lei que ela é muito bem escrita, ela é muito bem estruturada, muito embora haja uma parcela, uma corrente que critique essa lei de alienação parental, porque fale que é uma questão de gênero, que é contra a mulher, que está beneficiando o agressor. Eu particularmente discordo, porque eu acho que existe essa síndrome da alienação parental que foi nomeada por Richard Gardner, já existe desde 1980, se expandiu na Europa e acontece em muitos dos processos de direito de família. Mas é importante que não se banalize a alienação parental. Não é simplesmente falar mal um do outro que quer dizer que quer afastar aquele genitor ou aquele adulto da criança ou do adolescente. A lei da alienação parental, inclusive, completou 14 anos essa semana, né, doutora? É muito recente esse olhar mais especial para esse tipo de... Eu quero falar crime, mas não sei, é condição? Como que a gente pode dizer? Não é caracterizado como crime, tá, mas eu conceituo pelos efeitos e os danos que causam como um crime de tortura, porque é uma tortura na psique e na inocência dessas crianças, que são feitas, são programadas às vezes por falsas memórias. Aí no seu nível mais grave, uma alienação parental acontece de uma mudança de outra cidade para afastar o genitor, uma acusação de um falso abuso sexual, e aí a criança cresce, é criada com aquele conceito de que eu fui abusada, e na cabeça dela é uma verdade, porque foi repetida tantas vezes, e esse dano ele é irreversível, vai trazer muitos problemas de confiança, de segurança, relacionamento pessoal, e inclusive, mais grave, o suicídio. E é uma fase que a criança está aprendendo, está criando, né? Tá a personalidade, o caráter, e constantemente ouvindo certas coisas, isso é claro que influencia mesmo, né? Ô, doutora, eu quero até que você conte algum caso que você disse que tem leve, moderado e grave, mas eu lembrei de um caso aqui de uma família que eu conheço, que eles se separaram e os pais eles não têm contato entre eles, o contato é feito pelo avô,
né? O avô é o mediador da situação. Mas e tem uma cláusula no divórcio deles de que qualquer coisa que se diga a respeito do pai ou da mãe que a criança fale, a pessoa que falou paga uma multa. Né? Tipo, se a pessoa falar assim, minha mãe falou que você é assim mesmo, ou alguma coisa que seja pejorativa. Porque o comentário é sempre assim, né? O outro lado leva para o advogado e o advogado, tipo, dá uma multa. Tanto faz se é do lado da mãe ou do lado do pai, chega nesse extremo. É assim mesmo, doutora? É possível, no contrato, é possível colocar, mas tem que identificar da onde que partiu essa ofensa. Às vezes as crianças também são muito espertas, elas sabem jogar, então vai ficar, realmente, será quem falou? Não foi a mãe? Então, pode existir, mas acho que é difícil identificar. Uma alienação parental leve é realmente falar mal um do outro, dizendo, olha, a tua mãe não faz isso, o teu pai não faz isso. É dificultar o exercício da autoridade parental, não informar algum evento da escola, não informar questões da saúde, se ficou doente, omitir alguma informação. Importante, isso é leve. Aí, médio, começa no dia da convivência, leva o filho para um programa melhor, leva para um teatro, leva para um circo. Festa de aniversário também deve ser. Festa de aniversário. Então, assim, aí vai piorando. O que, infelizmente, tem acontecido muito nos processos de família é o uso da lei Maria da Penha, onde não há nenhum tipo de violência para a mulher. A mulher diz que está sofrendo uma violência para ter uma medida restritiva e dificultar o contato. Por isso, talvez esse casal conhecido tenha o avô como intermediador, porque não pode chegar a 500 metros, não pode mandar mensagem, e aí dificulta o contato. E aí, mais uma vez, as mulheres que fazem isso, acabam banalizando o instituto e prejudicando aquelas mulheres que realmente precisam de proteção da Lei Maria da Penha, que é outra lei extraordinária e que precisa ter cuidada com muito afinco, sem que seja banalizada. Que não deveria ser usada, né, para esse artifício. E, na verdade, o que essas mulheres acabam fazendo? E a gente está citando mulher, porque foi o exemplo que a doutora deu, né, de um caso de uma mulher que usa a Lei Maria da Penha, mas homens também podem fazer algo nesse sentido. E, na verdade, eles estão se mantendo afastados e prejudicando a criança, o adolescente, que está vendo tudo isso, mas não pode. Eu quero ir na casa do meu pai. Não, mas hoje não é dia, mas hoje não é. Hoje eu não tenho quem leve, ele não pode vir aqui. Ou, às vezes, o pai mesmo, né? A mãe aliena, porque fala assim, tá vendo? Ele não se importa com você, e não explica a situação toda, né? Às vezes ligou e ela disse que não ligou, às vezes ele tinha o horário, que se tem a guarda compartilhada, é o horário de buscar no colégio e ele teve um problema e liga e avisa, olha, não vou poder. Daí a mãe vai e fala, ele não se importa com você, ele que tem coisa mais importante. Tudo isso é alienação, né, doutora? Sim, são várias formas de alienação parental. Às vezes as pessoas não se dão nem conta que estão cometendo uma alienação parental. Falar do processo judicial para os filhos, explicar, o judiciário entende como alienação parental. Quando diz, olha, o juiz determinou, o juiz tem que pagar a pensão, o juiz vai mandar me prender se eu não pagar a pensão, o juiz que determinou este envolvimento no processo, os juízes, o Poder Judiciário entende como uma imaturidade e como uma alienação parental. Então, o conselho que eu dou é que sempre que os filhos perguntam e os pais se sentem na necessidade de explicar, diz que isso é um assunto de adultos, que os adultos estão cuidando disso, vai brincar de Lego, vai jogar algum jogo e tira essa atenção dos filhos, que eles não precisam dessas explicações e nem cabe dentro deles isso. Sim. Então, o comportamento humano, ele se repete. Então, o pai entrega ou a mãe entrega um presente, aí não faz chegar à casa do filho, ou se chega na casa, coloca no lixo, apagar uma ligação, não entregar uma carta, um cartão de aniversário, dizer que não ligou no aniversário, que esqueceu do filho. Esse comportamento humano, ele se repete, e se repete muito nos processos de família. Chega da casa daquele que quer ser afastado e diz que ficou doente, que não conseguiu dormir, que urinou na cama que não urinava mais. São esses vários tipos de alegações que acontecem
que a gente fica mais fácil de identificar. E o pior de tudo é que o filho fica nesse meio, na pressão dos dois lados, né, doutora? Porque fica aquela concorrência e quem sofre mesmo é a criança ou o adolescente, né? A criança ainda... Eu não sei o que é... Pior. O que é menos pior, se é a alienação na criança ou no adolescente que já consegue entender, mas não cabe dentro dele ainda todo esse universo. Eu vi que tem, se não me engano, é no Reino Unido, uma situação em que quando os pais se separam, os pais se separam, mas o filho fica na casa, até para ele não perder essa referência, né? De lar. E os pais dividem assim, então essa semana eu vou para casa deles e na outra semana eles dividem essa guarda compartilhada, mas os filhos continuam na casa, são os pais que saem para evitar essa coisa de referência. E eu não sei até em que pé que tá, eu me lembro que quando que eu li a respeito, e na época eu disse, poxa, que bacana isso, né? Porque para os filhos também não fica essa bagunça de ter duas casas e daí, de repente, tem essa questão de, na casa de um, você usa as coisas de determinado jeito, mas você não pode levar para outra casa, porque senão o outro não vai aceitar, vai reclamar. E daí a criança acaba também tendo que criar subterfúgios, né, para defender os dois. É complicado, né, doutora, essa situação, e a gente quer saber como que a gente garante essa convivência pacífica entre duas pessoas que em algum momento tiveram um projeto em comum, que é o filho, e de repente já não é mais, mas você precisa ter uma convivência pacífica. A senhora que é especialista nessa área, o que a senhora orienta? Noêmia, só antes de entrar nesse ponto, essa guarda compartilhada com 3 casas, onde os adultos mudam e a criança não, realmente começou na Europa, mas ela não deu certo, porque ficou muito caro. São 3 casas que as pessoas têm que ter, não só 2, né? Então, houve esse início desse movimento, mas não pegou. E com relação à alienação parental, de manter pacífico este relacionamento, é muito difícil porque o Poder Judiciário, os juízes, desembargadores, os advogados, eles têm um limite de atuação dentro da casa das pessoas, né? Então, o que eu acho que tem que ser feito com mais afinco é ser aplicada essa lei da alienação parental. Os magistrados entenderem o quanto antes que está havendo uma alienação parental e aí começar a aplicar as soluções que a própria lei oferece. Doutora, e o advogado tem essa responsabilidade de fazer essa identificação e levar adiante isso? Ou o advogado, eu não sei qual é o papel dele nesse sentido, né? Quando ele identifica esses traços aí, né? O advogado, ele é o primeiro juiz da causa. Ele tem que tomar todo o cuidado do mundo para ver se isso é verdade, se acontece. Se tiver alguma dúvida, chamar, inclusive, um psicólogo de sua confiança para avaliar o cliente, para ver se leva isso adiante ou não, se há ou não há alienação parental. No meu escritório, se eu acho que tem alguma chance de haver uma alienação parental, inclusive coloco no contrato que eu não atuarei. E ajo também com uma psicóloga ou psiquiatra da minha confiança para analisar. As pessoas que realmente estão alienando, quando eu proponho essa questão de análise de uma profissional da saúde, já não fica mais comigo. Então, as pessoas sabem, então, o que estão fazendo, né? Sim, a gente sabe, porque, de novo, o comportamento humano se repete. Então, o que eu acho é que o judiciário tem que identificar a alienação parental o quanto antes e aplicar soluções que a lei concede, que é dar uma advertência da alienação parental, aumentar o convívio daquele que está sendo alienado com o filho, dizer que não haja mais dessa maneira sobre pena de uma inversão da guarda, que a pessoa se abstenha a trocar de cidade sem a autorização judicial ou a autorização do outro genitor, porque o judiciário ele demora e ele acaba ajudando o alienador, porque o tempo é inimigo da alienação. Quanto mais tempo eu tiver, mais tempo eu consigo convencer aquela criança do que o outro não presta.
A gente pode tentar trazer para cá um exemplo de famosos para as pessoas começarem a entender, doutora. Não sei se é o caso a gente discutir isso, mas eu me lembrei muito da situação de Pedro Scooby e Luana Piovani, que debatem sobre a guarda dos filhos em público o tempo todo, né? Aí cabe alienação, doutora? É muito difícil eu analisar o caso de famosos, porque eu não tenho acesso ao processo na íntegra, né? É só o que a gente vê nas mídias. Mas essa questão de redes sociais, de exposição em excesso, tem inclusive outra denominação, não caracteriza por si só a alienação parental. Pode ser o que ela fala em público ou o que ele fala em público, não seja o que fale para os filhos dentro de casa, né? O comportamento. E é importante que a alienação parental ela começa a se consolidar quando aquele filho ele começa a agir, começa a ter uma fidelidade muito grande por aquele que está alienando, né? E aí a alienação parental vai passando para o nível médio, para o nível grave. Quando a criança começa a apresentar algum tipo de repulsa pelo outro. Por isso que eu digo, só falar mal de um ou do outro, por si só, não caracteriza alienação parental. Agora, no caso, quando daí a criança chegou o dia de estar com o outro tutor, vamos chamar de tutor, e ele já começa a inventar que está com uma dor de barriga, que não quer, chora, daí já pode ser um reflexo de que tem alguma coisa errada ali, né? O que acontece muito é as crianças dizerem, eu não quero ir para a casa do papai, eu não quero ir para a casa da mamãe. Mas tem que saber investigar de onde que está saindo essa fala. Ele não quer descer e encontrar o papai porque a mamãe falou alguma coisa para ele enquanto estava em casa, ou ele não quer porque realmente o pai pode ter feito algum tipo de agressão ou violência, que também existe, e tem que analisar. Claro, com todo o cuidado do mundo. Quando existe alguma chance de alguma violência com a criança, tem que ser nomeada, tem que ser fixada uma convivência assistida com alguém de confiança da outra parte, eventualmente da mãe, porque se aquilo não for verdade, não interrompe aquele vínculo. Porque quando está interrompido o vínculo, o judiciário não tem solução e diz não tem mais o que ser feito, o vínculo foi rompido e resolva com uma ação de indenização. Eu tenho no meu escritório um cliente, quando a filha tinha 2 anos de idade, ele foi acusado de ter abusado da filha, de ter estuprado a filha de 2 anos de idade. O processo dele criminal durou 10 anos e ele foi absolvido, porque não houve nenhum tipo de violência 10 sexual. anos. E quando nós fizemos a audiência, a menina tinha 14 anos, que foi determinada a convivência, foi determinada que ela fizesse um tratamento psicológico compulsório pelo magistrado, e o judiciário disse, olha, não tem mais vínculo, não tem mais como resgatar. Ela realmente acredita que esse pai é um abusador. E o vínculo foi rompido. Que pena, né? Que pena. E isso é mais comum do que a gente pensa, né, doutora? Porque a lei tem 14 anos, mas isso não quer dizer que a alienação começou há 14 anos, né? É uma vida inteira, né, de que isso vem acontecendo, mas chegou ao cúmulo de ter que ter uma lei para que proteja as pessoas, proteja as crianças, principalmente, né? Precisa da lei e precisa de um poder judiciário atuante sem receio da aplicação dessa lei, porque senão consolidada não tem solução. E ouço muito de magistrados que dizem, olha, doutora, esse litígio só vai acabar quando os filhos tiverem 18 anos, que o problema é dos pais. Sim, excelência, o problema é dos pais, mas precisa de um poder judiciário para subsidiar e tentar solucionar, amenizar os riscos e os danos dessas crianças, desses adolescentes. Doutora, até para a gente encerrar, a gente está falando de casos de mãe e pai, né, que começa quando estão juntos, quando separa a coisa fica maior ainda, mas a gente pode falar também, por exemplo, de uma mãe ou de um pai que fala sobre os ex-sogros, né, você vai para casa da sua avó, a sua avó isso, o seu avô aquilo, isso também pode ser caracterizado alienação parental. Também pode ser caracterizada alienação parental com todos os membros da família. Tá? E também existe uma figura que se chama de autoalienação parental. Quando a pessoa, pelo seu comportamento, ele acaba se afastando dos filhos. Quando, um exemplo, um homem coloca dentro de casa, logo depois de um divórcio, com os filhos
sem entender muito bem o que está acontecendo, uma nova mulher, uma nova família, uma nova mulher com 2 filhos. Então, ele, ao querer impor essa situação, ou às vezes por ser muito autoritário, impõe certas coisas que, pelos atos próprios dele, acaba se alienando, se afastando dos filhos. E isso também é uma figura de bastante recorrência no judiciário. Uma discussão Lamentavelmente, que né? vai longe. E está dizendo isso, né, Ana? Falando, mas o seu avô é isso, o seu avô é aquilo. Às vezes acontece o contrário também, né? Às vezes a criança está na casa dos avós e os avós, sua mãe é isso, seu pai é isso. Também acontece. E acontece também, enquanto a gente estava pesquisando a respeito da alienação parental, um caso que veio a público, né, e que também a gente só sabe o que é divulgado, porque é de famoso, que foi na questão do Gugu Liberato, que saiu uma notícia de que a tia, a irmã do apresentador, que fazia alienação parental contra a mãe, né, com os filhos, né? Então também é complicado e aí envolve a família toda, né? Porque não tem jeito, né, doutora? É passional quando chega nessa situação, né? As pessoas não pensam direito. Não pensam, e o mais grave, não pensam nas consequências, nos danos que causam para essas crianças, para esses adolescentes, que se eles não demonstrarem naquele momento, inclusive com algumas consequências físicas, no futuro eles vão encontrar, essa conta vai chegar. Sim. E é muito triste, é muito triste. Me dói quando eu trabalho com processo com alienação parental. É triste, mas infelizmente é importante que a gente fale cada vez mais sobre isso, sobre esse assunto, para que as pessoas entendam que uma brincadeirinha, às vezes, na família pode... De mau gosto, né? Pode iniciar, né, um processo aí que a criança demore muito, às vezes passa da maioridade para entender. Doutora, eu agradeço mais uma vez esse tempinho aqui com a gente para esclarecer como essas pequenas ações aí podem estar inseridas nesse contexto de alienação parental. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. A gente conversou com a Marina Dinamarco, ela é advogada especialista em direito de família, voltou ao Alerta em Debate hoje para falar sobre alienação parental. Se você chegou agora há pouco, não pegou esse bate-papo completo, tá no nosso canal do YouTube, né? Sim, no YouTube você entra lá, vai estar no Alerta em Debate dentro do nosso canal RFTV. Tudo disponível para assistir, para compartilhar, para mandar aí para aquele familiar, para aquele amigo aí que pode estar querendo saber mais sobre esse assunto. Chega ao fim, então, o Alerta em Debate desta semana. Muito obrigada, Noêmia. Nos vemos quinta-feira que vem com mais um tema. De volta. Tchau. Assim, ó. Aqui, como é que é? Aqui? Entendi. A gente se vê na próxima semana. Obrigada pela companhia.